Olá, povo lindo! Está no ar mais uma edição do PovoCast e hoje temos convidados bem legais. Só que antes de eu apresentar e chamar todo mundo aqui, quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, gente. Não deixem de se inscrever, deixar seu like, que eu sei que vocês vão curtir. Curtem nossas entrevistas aqui diárias. Deixe seu comentário, sugestão, fala um pouquinho, conversa com a gente. Vai lá no nosso Instagram, @povo.cast. Conversa, troca uma ideia por direct. Fala aí quem vocês querem ver aqui nessa nossa mesa até o dia 2 de outubro. E vamos chamar aqui meu parceiro, meu amigo, muso, presidente do Jornal Povo, nosso idealizador do PovoCast, Alberto Amed. Boa tarde a todos aí, mais uma vez. Cada dia mais nosso podcast está crescendo. Amém. E cada dia a gente, como foi a nossa proposta do início, né, dona, era que a gente colocasse pessoas que fossem desprendidas para poder entrar nesse jogo político. Sim. Então, ninguém melhor que você, Jéssica, para apresentar os dois entrevistados de hoje. É isso, você né? É uma grande musa. É? Ai, gente. Olha, eu saio daqui com a autoestima lá em cima. Alberto é incrível. É a musa e a muso. E o muso, Alberto, entendeu? A gente está formando uma parceria boa, hein? Se Deus quiser que tenha futuro. É. Vamos chamar nossos entrevistados de hoje? Ó, ele que já foi vereador do Rio de Janeiro, candidato a deputado estadual. Não. Candidato a deputado federal. Candidato a deputado federal. Meu amigo Rodrigo Quequeu. É Quequeu ou Quequel? Quequeu. Eu pensei que você fosse da família do MC Quequel. Não, eu sou o Quequeu com K-E-K-E-U. É isso, e vamos chamar aqui também nosso presidente do PT de Nilópolis, Zeca Carvalho. Seja bem-vindo. Obrigado, presidente. Presidente para presidente, né? Presidente para presidente. Fica tudo no nível Olha, democrático, presidencialismo. Nível A. Prazer estar aqui com vocês. É isso. Conta um pouquinho da sua história, Rodrigo. Como que você começou nessa trajetória política, seu interesse? Quem é Rodrigo Quequeu? Bom, primeiramente eu queria desejar aí uma boa tarde a todos os ouvintes do PovoCast. Queria agradecer a pessoa do Beto, presidente do Jornal Povo, cujo qual eu tenho um enorme respeito. Obrigado. E respeito máximo pela pessoa em que você tem como referência na imprensa carioca. E, bom, agradecer a você também, Jéssica, né? Antes de nós iniciarmos esse bate-papo, nós tivemos Trocamos uma ideia legal, né? Bem democrática. Verdade. E escutar a mulher brasileira, a mulher carioca, é muito importante para mim, né? Eu acredito muito no poder em que as mulheres exercem hoje sobre as vidas das pessoas. Até porque vocês são detentores. O homem não vive sem uma mulher. Não vive. Literalmente. Eu estou totalmente convicto disso. Bom, e falar um pouco de mim, né? Iniciar esse nosso bate-papo. Né? Eu tenho 41 anos de idade, 4 filhos. Tá novo. 4 filhos, uma neta maravilhosa. Legal. E sou empresário do ramo de crédito consignado em folha. Sou dono de ótica também. Trabalho no ramo de óptica. E gostaria muito, né, de que vocês prestassem bem atenção em como que a gente se colocou, como que a gente se propôs a entrar para o mundo político. Né? Em 2016, nós fomos um dos colaboradores de campanha do vereador Jorjão, no município de Nilópolis, e tivemos o êxito de ajudá-lo a ter 1.957 votos e se reeleger pela terceira vez como vereador da cidade. E com isso nós fomos convidados a participar, né, do gabinete, e ali entendemos como que a mecânica política funciona. Desde então, nós começamos a perceber que tem muita coisa para poder ser melhorado e aprimorado. Vem 2020, aquela pandemia ferrenha, e depois de nós perdermos a nossa mãe e quase também ter ido a óbito, a gente sai desse mundo paralelo que foi a decadência do Covid, e recebe o convite do PDT para poder
se candidatar a vereador dentro da cidade de Nilópolis. E prontamente aceitamos o desafio, fomos ao pleito com muito orgulho, né, propondo bastante condicionamento para a educação, falando muito do Legal. aposentado e pensionista, que é uma das minhas grandes bandeiras. Quero que você fale aqui pra Pois gente um pouco desse seu trabalho. E dali a gente terminamos o pleito, né, eleitoral municipal, e tivemos a honra de conhecer Zeca Carvalho, que é o presidente do PT de Nilópolis. Hoje o Zeca se faz presente como se fosse um membro da nossa família, né? E o Zeca fez o convite para que a gente pudesse ingressar e ajudar ele a trabalhar o PT dentro da cidade. E tivemos a honra de poder fazer parte desse pleito e ser um dos candidatos, um dos 49, né, Zeca? Isso. Candidato a deputado federais pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo Partido dos Trabalhadores. Estamos aqui para propor questões igualitárias, né? Hoje, nossa maior bandeira é o aposentado, o pensionista do INSS, é a cultura, é a referência hoje de pluralizar um pouco mais e condicionar mais respeito para a turma do LGBTQIA+. Legal. Enfim, esse é o Quequeu, morador de Nilópolis, da Baixada Fluminense, Que legal, homem sedento Quequeu. por direitos pela Baixada Fluminense. E eu acho legal que todo mundo que eu conheço que é do PT, ele tem esse calor, essa coisa do povo, né, Alberto? É todo mundo muito unido, muito amigo. E você acha que é isso que faz a diferença do partido? O PT podem... No passado nós cometemos, né? Que a gente fala, quando a gente tem que... O Beto, eu sou um cara muito honesto. Todo grande movimento vão ter grandes erros. E assim como o PT e qualquer um partido, quando comete erro, quando comete acertos, erram todos e acertam todos. Por isso que a gente não tem que ter... Hoje, né, Zeca? O Zeca me ensinou muito bem isso. Quando eu cheguei no PT, o Zeca falou assim, não é fácil ser petista. Entenda isso, né, Zequinha? Com certeza. E hoje a gente entende na máxima porque não tem hoje na América do Sul, não tem no Brasil um partido mais orgânico que o PT. Um partido que trabalha de fato, né, o desenvolvimento social. Isso no fino plumo, tá? No dia a dia. Isso não é só dentro da minha cidade. Isso é em qualquer local hoje do Brasil. O PT é o detentor hoje da maior pluralidade dos direitos do LGBTQIA+, dos direitos dos negros, enfim. Eu acho que o PT hoje pode ser colocado como uma referência também muito forte para as mulheres. Legal. E é um dos motivos também de nós termos essa simpatia, de ter tido aquele diálogo com você, esse ouvido, quando eu empresto meu ouvido para você, que é mulher, para todas as mulheres, é porque a gente aprende isso dentro do nosso partido. Nosso partido ele é orgânico, ele é educativo. E o cara, Zeca Carvalho, é um dos caras que desprende muito isso dentro das nossas reuniões. Né, e bota muito a mulher mesmo envolvida, imbuída. E tá aí, meu máximo respeito por esse partido maravilhoso que sempre defendeu a trabalhadora desse Brasil. E a gente vê tem uma separação, assim, o PT é o povo mesmo, as pessoas mais humildes, mais pobres, mais carentes e tal, e o outro partido, vamos botar lá, o Bolsonaro, né, os bolsonaristas é a classe média alta, a classe média e tal. Até que certo ponto isso é bom para vocês? Porque acaba que fica muito preso aquele público específico. Você acha que não, que isso é como vem, ou o PT não? Ele não tem essa separação, ele está ali por todos, pelo Brasil, no caso, né? Está por todos, está pelo Brasil, porque a gente tem um censo da Zona Sul, né, em que 45% da população que mora na Zona Sul, ela tem tendência a votar no Lula, tem tendência a votar no PT. E isso né, a gente não pode negar, a Zona Sul ela é dividida por dois viés, né? A parte periférica, que é muito grande, e também a parte aristocrática, que também compõe um nicho muito, né, avantajado dentro dessa máxima de localidade. Então, hoje eu tenho dezenas, centenas de amigos que têm um poder aquisitivo mediano e que é bolsonarista. Né? Tenho muitos amigos que têm um poder aquisitivo bastante elevado e é lulista. Na verdade, o Bolsonaro, né, ele conseguiu entrar para dentro e furar uma bolha que era muito grande. Tanto que o Lula, quando se reelegeu com 87% das intenções de voto. Então, de fato, o Brasil hoje vive algo como nunca vivemos. Totalmente dividido. E o motivo de nós estarmos aqui é, de fato, passar
essa clareza, sabe, Beto? Sim. De termos a condição total de discutirmos sem entrar em qualquer tipo de atrito. Exatamente. Eu acho que tanto a direita e a esquerda, elas têm muita responsabilidade e têm muitos deveres dentro da sociedade, dentro do campo político. Muito então, bom essa você é a mensagem falar que isso. eu tenho que passar aí para a turma. Muito bom. Deixa eu te perguntar, na sua eleição passada, você usava a frase "um candidato com propósito". Nessa sua atual candidatura, você usa "renova Quequeu". Quais propósitos seriam esses e o que Quequeu pretende renovar? Povo. Candidato com propósito voltado ao povo, né? A gente inicia, né, o pleito de 2020 usando essa narrativa e buscando de fato esse campo da esquerda, né, que tem um olhar muito macro para essa população que mais precisa. E quando a gente fala do Renova Quequeu, eu vivo numa cidade em que ela tem quantos anos, Zeca? 60 e poucos anos, né? 68 anos, né? Nilópolis tem entre 60 e 70 anos de existência. Eu vivo numa cidade onde um coronelismo ele impera na sua máxima aí uma questão de 80%. Né? Então eu vejo hoje o quanto atrasado está o meu município e quando eu uso a hashtag, né, antes de me tornar candidato oficialmente pelo meu partido, quando eu falo Renova Quequeu, é que de fato a cidade nilopolitana, a Baixada Fluminense propriamente, ela precisa para ontem de uma renovação de ideias, sangue novo, pessoas compromissadas com a Baixada, com o município nilopolitano, em que desenvolva muito bem o campo social, em que a gente propriamente, como vivemos na cidade de Nilópolis, somos moradores, somos comerciantes ativos da cidade, a gente vê um ativo, né, entregue pelo poder público muito ruim, muito abaixo daquilo que arrecada. Né? Eu comparo muito Mesquita com Nilópolis, porque eu tenho muita relação hoje com o município de Mesquita na parte política, né? Eu tenho muita simpatia pela família Miranda, por tudo que o prefeito de Mesquita entrega para a população de Mesquita com um orçamento de 255 milhões de reais. Eu vejo a ex-princesinha da Baixada, que é Nilópolis, com uma receita líquida ano de 420 milhões, e entregar um urbanismo desfalecido, né? Uma saúde não totalmente coberta, e a gente começa a enxergar a Mesquita hoje como uma princesinha da Baixada, com um orçamento quase a metade. Né? Então, para ontem, o grito do Renova Quequeu, ele é para o povo nilopolitano, ele é para o povo mesquitense, pois somos hoje, né, de fato, chancelado por Lula, a única representatividade do PT em Nilópolis. O único candidato do Lula hoje na cidade nilopolitana é o Rodrigo Quequeu. O único candidato do Lula que caminha, em que está dentro da cidade de Mesquita, é o Rodrigo Quequeu. Então, por isso, é esse grito, esse desbravador do Renova Quequeu. Muito bom você falar isso. Então, como que você enxerga seus adversários para deputado federal dentro do município de Nilópolis? Jéssica, você jura que você me fez essa pergunta? Mas você é danada, hein? Bom, Beto, eu vou deixar para o povo fazer esse discernimento. Fica muito fácil, sabe, Jéssica? Eu precisei de nada menos do que 24 horas para obter os meus direitos federativos acatados pelo TRE. Enquanto a gente teve aí muitos outros candidatos dentro da cidade nilopolitana em que precisaram até o último minuto, né, Zeca? Ainda não estão aptos. Bem, enfim, precisaram até o último minuto de liminares e recursos para que pudessem ter provisoriamente seus direitos federativos. Eu acho que o povo hoje tem a importância da internet. Gente, vai lá, veja quem é o candidato ficha limpa, veja quem é o cara que nunca respondeu um processo. As pessoas só falam, mas não procuram saber, né? Vamos começar a mapear o Rodrigo Quequeu pelo que ele desempenha. O Rodrigo Quequeu é empresário do ramo de correspondente bancário. Esse rapaz ele precisa de um certificado para poder exercer a sua função. Qual o certificado? ANEPS. Entra na minha ANEPS, vê se a gente tem alguma irregularidade, vê se a gente alguma vez sequer assumimos o dever de responder qualquer processo administrativo junto ao Ministério Público. Então, fica bem claro, se o povo está buscando hoje, o povo de Mesquita, de Nilópolis, o povo da Baixada, se estiver buscando um candidato ficha limpa, eu acho que para deputado federal, né, carregando a estrela do Lula, hoje na Baixada Fluminense, o Rodrigo Quequeu é um nome a ser relevante dentro do pleito. Muito bom. E você como correspondente bancário, como que você vê, assim, queria que você falasse um pouco dos aposentados e pensionistas do INSS. Jéssica, 2020, Beto, veio o Covid-19. O capitão Alberto Neto,
é um dos deputados federais da bancada do Bolsonaro. Ele é de Amazonas, ele pautou uma MP chamada 1006, com numeração 1006. Ele prolonga o comprometimento da margem consignada de mais 5% dos aposentados e pensionistas, de forma provisória. Então, isso foi feito em 2020, dezembro de 2020, ela perde validade, o mercado econômico de crédito consignado entra com todos os servidores aposentados e pensionistas com as suas margens negativadas 5%, sem nenhum correspondente poder trabalhar, e também o aposentado buscando juros absurdos em Crefisa e Agiplan. Então, assim, quando a gente se fala de economia, sabe, Jéssica, o executivo ele tem que ter muita responsabilidade. Por isso que aquele nosso bate-papo aqui antes... Foi muito legal. Eu já comecei a ver que você, de fato, você entende um pouco do que hoje um executivo ele tem que ter de qualificação para poder representar um povo. Porque quando você fala num país de terceiro mundo como o Brasil e você trata a economia de forma ordinária e economicamente falando, você é um irresponsável, você é um lunático. É assim que eu qualifico o Bolsonaro. Né? Porque ele trouxe a maior desestabilidade econômica para o crédito consignado em folha. Ele taxou, ele obrigou todos os aposentados e pensionistas a buscar juros absurdos em Crefisa e Agiplan com essa medida provisória em que degradou o mercado e os aposentados, não só no ano de 2021, também com o ano de 2022. E agora, para ser bem, para a gente não se estender, né, vocês querem escutar também um pouco o Zé, com certeza, e agora ele acaba de aprovar o comprometimento do Auxílio Brasil. Pronto. Dentro das minhas redes sociais, muita gente fala, poxa, mas ele está te favorecendo, ele está fazendo você ganhar dinheiro. Não, eu não estou me propondo em ganhar mais dinheiro. Até porque está aprovado, porque o Senado já fechou o orçamento, e o Auxílio Brasil ele vai sair de 600 para 400 reais. Então, como você vai comprometer 40% de algo em que vamos estar pautando de 600 reais? Chega em janeiro, vai estar 400, ou seja, negativa também a galera do Auxílio Brasil. E pior, gente, a gente está trazendo um comprometimento com uma galera que usa esse benefício para comer. Então ele está aquecendo a economia, o comércio brasileiro, a economia brasileira, através do mais pobre? Não, é diferente. Por isso que eu estou no PT. Por isso que eu estou junto com o Lula. Então você acredita que se ele se reeleger, o Bolsonaro, a nossa economia vai continuar ladeira abaixo? É porque ele faz da economia, ele faz da medida provisória parte da economia. Você tem que fazer medida provisória para a cultura, para a educação, para a saúde. MP, você não pode tratar um setor econômico com medida provisória. Você cria desestabilidade. Você quer ver dados que eu tenho? O governo federal deixou de arrecadar no ano 2021 e 2022 em média de 3 a 4 bilhões de IOF somente no estado do Rio de Janeiro. Nessa paralisação em que o governo federal obrigou com que o mercado ficasse nessa negativação. Então o Bolsonaro é tão ruim, ele é tão fraco economicamente, a equipe econômica dele é tão fraca que sequer ele pensou na trajetória de uma arrecadação tributarista dentro do que os bancos fazem através do imposto sobre operações financeiras. Então, assim, hoje o Rodrigo Quequeu, ele não só representa o LGBTQIA+, a mulher, o negro, ele representa o aposentado, Beto. Beto, o aposentado e pensionista, Beto, ele hoje, Zeca, ele representa 70% da economia familiar. Então, essa medida provisória em que o capitão Humberto Neto pautou, em que o Congresso e a Câmara, com o aval do Executivo, aprovou, ela foi irresponsável. E uma das nossas propostas de campanha, se a gente for eleito a deputado federal, é a gente medir junto com Lula, buscar um diálogo junto com o parlamento e nós trazermos de volta a estabilidade da margem consignado dos aposentados e pensionistas, de forma não provisória, mas sim definitiva, como um projeto de lei. É assim que se trata, sabe, Beto, a economia. É direto, é com continuidade, é com progressividade. Acredito que não só a economia, né, mas como tudo. A gente tem que tratar direto. Para a gente resolver o problema, a gente tem que ir lá no problema ser direto. Porque senão a gente fica enrolando, e aquele problema continua lá. Como que você vê isso, Zeca? Nosso presidente. Quero ouvir nosso presidente. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde. Roberto. É boa tarde, bom dia, boa noite, né? Porque aqui as pessoas podem ver a gente qualquer hora. É verdade. Isso é o legal do YouTube, né? Essa é a vantagem do podcast, PovoCast. Então, Jéssica, assim, ouvir o Rodrigo Quequeu, o qual eu tenho um grande prazer hoje, sabe que eu tenho um representativo de verdade, à altura de uma pessoa que, para estar em Brasília, tem que ter realmente capacidade de entendimento do que ele quer fazer e o que ele quer apontar como soluções para o Brasil.
Eu estou no PT há 20 anos, conheço bem a história do PT, vivencio na prática o que é políticas públicas de verdade, e é inegável que o PT sempre teve esse olhar para toda a sociedade. Quando dizem assim, é para os mais pobres, também, porque o PT ele se preocupa com o Brasil, e o Brasil é para todos. Essa é uma falácia que é só para pobre. Nós governamos porque a obrigação de qualquer governo é governar para todo mundo. E o PT sempre fez isso com grande excelência, sem distinção. E, obviamente, quem tem aquisição maior, ele está num plano maior e ele vai estar sempre bem, né? Ele tem um colchão para amortecer ele em qualquer crise. O pobre nunca teve. Por isso que a gente sempre fala, o Lula fala com muito amor e fraternidade, temos que olhar para a população mais pobre, que é que precisa. Sim. Quando você faz ascender todo um processo social, cultural e econômico no país, você está dando oportunidades, está oportunizando as pessoas a mudarem de vida, como aconteceu nos nossos governos. E não é fácil você pegar um país que vive um retrocesso desde da sua descoberta, 522 anos, o quanto nós fomos atrasados por uma série de fatores. Por quê? Porque assim, existe uma gama de pessoas que tem o poder, e o poder vai querer sempre estar acima de tudo e de todos. Isso é mundialmente falando, tá? Então, o PT surgiu de um movimento de trabalhadores, de movimentos populares, sociais, de igrejas, pessoas que vivem o dia a dia dos mais pobres, né? E com isso, obviamente, que o Lula se despontou naturalmente por ele ser um cara realmente que, de fato... Entende o povo. Ele é do povo, afinal ele é um trabalhador e criou um grande marco no Brasil, né? Se tornando o primeiro presidente do Brasil sem uma formação política, e provou que é possível fazer isso. Você está falando anteriormente sobre a qualificação, eu acho que você está certo, assim. A qualificação, ela tem que existir em qualquer que seja o segmento, não importa. Mas o Lula, ele tem uma coisa que é interessantíssima. Acho que estrela é de cada um, né? O Lula tem uma coisa que é dele, ele nasceu para brilhar. Tem carisma, aquilo que eu Lula falei. Tem uma coisa que ao longo do tempo ele entendeu como é que se dialoga com o povo. O povo não quer saber se o jet ski baixou o valor da tarifa jet ski. O povo quer saber se baixou o a tarifa ônibus, da comida. BRT. É isso aí, Né? entendeu? O pobre não anda jet ski, no máximo com a boia, né? Aquela boia de pneu que não quer saber do jet ski, não quer saber da lancha. O pobre quer ter vida digna. Isso é ter respeitabilidade. Então, quando eu ouço o que eu falo sobre essa questão do endividamento do povo, ele é muito grande hoje, está provado. As famílias estão todas endividadas, todas elas. Isso não só dos mais pobres, a classe média que voltou a sofrer muito com isso e ascendeu na nossa época. Então, o que se entende realmente? Você tem que fazer um governo que já fomos a 6ª economia do mundo, né, no nosso governo, projetamos um orçamento de 370 bilhões de dólares reserva cambial, nunca vista no Brasil, e colocamos muita gente pobre, preta, periférica nas faculdades. Fomos um dos mais percussores, benfeitores dessa inclusão social, né? Legal. E isso é importante a gente refletir sempre. Por quê? Porque passa por todo um acondicionamento que não é só, eu já dizia, né, Titã, né? A gente não quer só comida, a gente não quer só dinheiro, a gente quer balé, direção e arte para toda parte. Sim. Gente, o que é importante para o povo? É viver bem. Viver bem não é você ter milhões de reais. Sim, e além de viver bem, eu acredito que o povo, ele precisa de oportunidade. Porque às vezes a gente dá algo para o povo menos favorecido, ele se acomoda com aquilo, não tem oportunidade, eu vou viver bem assim, porque isso para mim é viver bem. E o que o PT, você como presidente, tem ali de proposta mesmo, específico para a educação? Porque eu acredito que a salvação do nosso país, das classes mais pobres, é a educação. A gente precisa de uma educação igualitária, entendeu? Para a gente conseguir ter médicos, advogados, juízes, para a gente ter dentro da periferia pessoas formadas para poder sair de dentro da periferia e ir para a cidade, para a grande, e realmente crescer na vida, não ficar ali vivendo bem, entende? Jéssica, você tocou num ponto fundamental nisso.
A educação é o pilar de toda a sociedade, né? Tendo em vista o quanto é importante a gente saber que as pessoas possam ler e entender o que estão lendo. Ouvir e ter discernimento do que estão ouvindo. Então, interpretação, né? eu tive o prazer de ser candidato a prefeito na última eleição. Rapidamente, 18 dias, tive 720 votos sem gastar R$1, Olha. só com megafone, falando para as pessoas. Eu entendi o quanto é difícil você se comunicar com as pessoas, você vê as formas de comunicação. Sim. Então imagina bem, é muito difícil, as pessoas não sabem o que quer dizer legislativo e executivo. Nós temos uma mega quantidade de pessoas que são analfabetas funcionais. E aí começa a questão emblemática. Como é que você vai explicar para a pessoa o que ela não vai entender? Desculpa, é difícil. Sim. E aí eu montei uma cartilha, está prontinha para nós colocarmos após a eleição, retomar nossos projetos, uma cartilha chamada Quanto Vale Seu Voto? Que já é um tapa no sistema, né? E eu vi o quanto a gente pode avançar com isso. Aí eu reparei, caramba, as pessoas não gostam de ler. Acabou. Você olha o problema que você tem. Você gera uma cartilha interessantíssima. Eu posso falar que está muito bem Ela vai ler ali produzida. uma coisa clara, mas não vai ler ao todo. Não vai. A parte da nossa Então esquece. A parte da nossa comunicação visual, o Beto fez a seguinte síntese no início da programação das minhas propostas de campanha. Vamos fazer o mínimo de texto possível para englobar no que o Zeca... Isso aí. Sim, eu ia falar isso agora. Uma vez eu estava preparando um texto para o meu Instagram e minha amiga falou, amiga, ninguém vai ler isso. Infelizmente, Mas era é tão verdade. interessante. Ela não resume, bota isso. A gente tem que fomentar o gosto da leitura, né, Zé? Sem dúvida. E aí eu fiz o quê? Eu criei um personagem chamado Zequinha. Ó, É que um legal, desenho. Zequinha. Zequinha. Ah, eu queria ver o Vocês vão ter o Zequinha. privilégio de vê-lo Tinha que futuramente. mostrar o Zequinha ali no celular pra que te pena, conhecer. que pena que eu Zequinha. não pude. Vou te mandar depois. Eu quero. E o Zequinha, ele vai apresentar essa cartilha. Porque é mais fácil as pessoas verem, assistirem, do que lerem. Isso é fato, tá? Então, nós temos hoje que fazer uma revolução educacional. E tentamos fazer isso no nosso governo, o Fernando Haddad, que hoje concorre lá, espero que tenha o êxito de ganhar em São Paulo, estamos bem lá, mas a luta é difícil. O Fernando Haddad implementou uma das melhores plataformas de educação do país, não desmerecendo os outros, porque eu acho que tudo tem seu valor, menos o que passou agora, que foi mais de 4 ministros saindo e entrando, quer dizer, loucura, você não consegue criar uma estabilidade. Sim. E um formato. É difícil de conseguir resolver um problema tão grande, de muitos anos como esse, com essa troca, com essa confusão. Então, realmente é muito Eu posso falar para complicado. você com certeza. Quando nós saímos... O que foi, Alberto? Olha só isso no meio. O Alberto já está começando. O Alberto tá quietinho Beto, hoje. nunca Eu tô vi você vendo tão que ele tá quietinho, preparando alguma Não, ele tá coisa. anotando, Não, Você- ele tá. Beto, eu Ele posso- olhou pra mim agora e riu. Posso te elogiar aqui, para você começar a falar. Que camisa linda, Beto. É para homenagear o meu partido? deve ser. Hoje que eu tinha que ter vindo com Eu ele. vou falar, o dia que se você não me provoca, Não, Beto, eu tô brincando. não me provoca. Homem de Não Deus. quero, prefiro até ficar quieto. Porque é o seguinte, Fala, já Beto. que vocês querem que eu fale, Não, favor. eu quero. você quer? O campo Eu é, quero, o campo tô é aqui democrático. agoniada fica à já. vontade. Vamos lá. Eu acompanho o PT desde 1982. Dois. Agora mesmo estava almoçando com o neto do Brizola, que o Brizola é meu amigo. Nosso companheiro. Grande figura. Almoçamos aqui, é o meu sobrinho, adoro ele. E vi com o Brizola. Depois conheci bem o Lula. Depois fiz aqui nessa gráfica a campanha da Benedita, minha querida, eu amo aquela mulher até hoje. Aquela nossa Eu conheço o neto Aí- dela, O Bené. PT ganhou, depois de tanta insistência do Lula, em 2002 o Lula conseguiu ser presidente da República. Em 2004 eu fiz uma campanha contra o Lula em São Gonçalo, para uma prefeita que foi Aparecida. Ganhamos a eleição, eu fui até secretário de governo, recebi o Lula lá e meu propósito era ajudar não só o governo federal, como ajudar o país. Claro. 72 anos, empresário desde 18 anos, boi na sombra.
Aí viajei com o Zé Alencar, fui à Bahia, com Marcelo Crivella e eu. Grande figura, Zé Alencar. E tivemos tudo. Então, eu acho que vocês estão pecando pela incoerência. Pode falar, Beto. Beto, a gente está aqui para te Hoje, escutar. o PT estava com o governo na mão em 2002, 2006, 2010 e 2014. Deixa eu concluir, depois vocês... Eu fiquei quieto. Depois tem tréplica? Tem tréplica? É, lógico. Eu, se um dia for prefeito, governador, presidente da República, ganhei, eu não vou fazer campanha para a reeleição. Eu não faço campanha para a eleição. Já falei isso para... Falava isso para o Brizola, falei para o Marcelo, falei para o César. O cara que faz uma boa gestão já está credenciado naturalmente a uma eleição. Foi assim no Lula, no primeiro governo, foi o Fernando Henrique. Foi a própria Dilma. Ela ganhou o segundo mandato. A Dilma ganhou forçação um pouco de barra ali naquele momento e já estava tripudiada. A Dilma não tinha um balanço do Lula. Não, sem O sombra Lula de era um dúvida. político, a Dilma era uma técnica. Totalmente certo. Então, o que é que eu acho? Eu acho o seguinte, o Bolsonaro também não tem mais condição de ser presidente da República, porque se ele tivesse que hoje ser o presidente da República, ele não precisava fazer campanha. Concordo. E o governo dele, mesmo Foi muito com bom, o vídeo, né? tudo, o credenciaria para naturalmente, com um bom governo, ser o presidente da República. Então, amigo, o que eu acho? Eu já declarei meu voto para Simone. Tá, Eu vou votar na Simone, pelas entrevistas que vi. Gosto, adoro Lula, adoro de paixão, adoro Bolsonaro, sou amigo do filho, quais deles? Mas eles não tiveram uma aprovação popular como algumas pessoas têm. Hoje eu estava vendo, que eu leio muito, que eu sou um cientista político, além de dono de jornal, o cara de Distrito Federal vai ser, está com reeleição mesmo, o que credencia que o cara a ser um bom gestor é a gestão que ele pratica. Nós do PT, te digo nós, que a minha ligação com o PT é muito maior que a tua. Que bom, me Não ensina. deveríamos hoje estar concorrendo a É nada. verdade, concordo com você. O Lula, com todo o respeito que tem por ele, com toda a admiração também que tem por ele, errou, falhou. Ele hoje não tem 30%, 40% da população. Vai ter dificuldade para ganhar uma eleição. E o Bolsonaro também. A truculência do Bolsonaro, a falta de habilidade que o Bolsonaro tem como político, a habilidade que o Lula tem como político, a honestidade que o Bolsonaro, não por ele, mas o grupo militar é muito severo em termos de corrupção. O grupo do PT se corrompeu muito, entregou muito, via Petrobras, BNDES, porque hoje as estatais realmente... Me dói falar isso. Meu voto foi no Ciro e no Haddad. Eu não vou me envergonhar. Hoje vou votar na Simone. Porra, tu vai... não vou te Segundo mandar turno, matéria. tu vai em quem, Beto? Vou Entrevistado votar sou na eu, Simone. mas segundo turno. Segundo turno? Segundo Não sei quem vai. Se for Lula e Bolsonaro, Oi? te peguei, Beto. Abre teu coração, Eu Beto. vou te falar Tu uma tá de coisa. vermelho, Beto. Eu vou te falar uma coisa. Eu gosto dos dois na física. Na jurídica, eu não gosto de nenhum dos dois. Eu respeito, mano. Entendeu, não? Claro que eu entendi. Na física, adoro os dois. São carinhosos comigo. O Lula é um cara do caralho. Aquele jeito, o jeito do Bolsonaro também é do caralho. É aquilo que a gente estava falando. Você entendeu? Aquela porra dele de peitar a imprensa, mandar... Ele fala o que uma porrada de político tem vontade de falar e não tem coragem.
É que tem medo. a política não é uma máxima de falar, é de agir. Então, o que eu acho? Eu acho o seguinte, cara, estou te falando Vou botar sinceramente. essa frase lá no teu Eu acho o seguinte, hoje o Lula, se você dizer, mas tu acha que o Lula seria bom presidente? Acho. Por quê? Porque ele jamais cometeria os erros que cometeu. Ele seria um puta de um presidente, ele ia fazer as merdas que fez, mas não foi ele que fez. O Lula é muito maior que o PT. Muito maior. O PT, É o que é porque é o do Lula. se o Lula tivesse saído do PT, ele hoje era presidente da República. Você entendeu? O PT, e ele, como um cara guerrilheiro, sustentou a bandeira do PT, a bandeira vermelha. E também acho, por mais que eu sou árabe, sou muçulmano, mas eu acho que o Brasil não tem que ser vermelho, tem que ser verde e amarelo. Por isso que eu trouxe um libanês Saca? aqui para me Eu acompanhar. sou no árabe, Iraque. tem que ter verde, e a bandeira da Síria lá, que é preta, vermelha e branca. Mas Mas nada de vermelho. E muito bom o Roberto falar isso. Você entendeu? Porque eu acho essas coisas desse lado do patriota fundamental. Beijo, o Bolsonaro é louco? É. Ladrão ele não é. Corrupto também não é. Não houve um escândalo em 4 anos de governo. Rachadinha. Como é, Beto? Rachadinha institucional. Espera ele acabar. Teve espera ele educação acabar. aí, educação. Não pode esquecer a grande vergonha que passamos agora, os pastores envolvidos na corrupção do MEC. Isso já é um processo, isso já está em curso no Ministério Público, isso a gente não pode negar. Também a gente não pode chamá-lo de corrupto porque está em trânsito. Por mim, Sim. Mas abre parênteses. Eu fui casado. A minha mulher, a minha primeira mulher, eu casei com 18 anos, cara. Puta que Novão. pariu, tá fudido. E a irmã da minha mulher era casada com um militar que vivia, que era o marido era colega de turma do Mourão, do Heleno, meu irmão foi colega de turma deles. Eu convivi com esses caras, um pouco eu ia sempre em resenha. Uma coisa a gente tem que respeitar. E meu irmão, que é médico, foi do colégio militar. A disciplina. Verdade. A disciplina do milico é do caralho. Vai por mim, que eu. Verdade. Não Concordo. olha Não, aqui, concordo. eu não tenho time de estimação, joguei pra caralho. E nem político de estimação. Não pense que esses caras de milico vão meter a mão, não. Verdade. Porque se rouba um franguinho. Mas o PT esculachou. Perderam a mão igual o Cabral. Como que vocês veem essas críticas? Que é uma crítica, Eu né? vou falar. Não, isso não é Geral. crítica. Não, Isso é realidade. a realidade, Eu vivi mas com eu ele. falo e sim. Eu vivi isso. E eu falo crítica Se porque você é o que eles fizer, devem ouvir eu não vou ficar aqui diariamente. dizendo, que eu vi ali, velho, não vou falar. Assim. Eu não sou delator. Mas, porra, cara, o PT, o Lula foi um puta de um guerrilheiro, ficou 2, 3, 4 eleições buscando, e quando teve o poder, era para ter se perpetuado. Ele foi, ganhou, se elegeu, botou a Dilma, que era ruim de jogo, de cintura. Não era, Honestíssima, né? não Sem era carisma. corrupta. Não era. Não é. Ela não Você tinha entendeu? carisma. Mas não era corrupta. Diferente Nunca do foi não. corrupta. Não é, Já ouvi falar muito veja, isso. Veja, o que estou Eu falando acredito aqui, 100% que ela não. o que estou falando aqui Que eu falo é que ela não é tinha das carisma. pessoas do entorno que conhecem, que me conhecem, que conhecem. Não era corrupta. Você conhece a Dilma? Não, nunca tive com Lula várias vezes. Mas o entorno, ela era uma pessoa que não atendia deputado, que não atendia a irmã do deputado, Verdade. e todos os deputados eram putos com ela. Isso aí. Aí eram loucos para derrubar ela, por quê? Porque ela não atendia deputado. Ela era técnica, como ele Era falou. uma mulher Técnica. técnica. Exatamente. E é técnica. Até Se hoje. era boa ou ruim, mas sabe qual foi a grande virtude do Bolsonaro? Foi que ele não fez porra nenhuma. O fato dele não ter feito porra nenhuma ajudou o país, por quê? Não foi nada. Ele fica lá falando, brigando com a imprensa, briga com ali, porque ele é um cara que não tem conhecimento de porra nenhuma.
Ele não entrega nada pro povo. É um despreparado, Totalmente. mas é o seguinte, não é corrupto. E esse país não precisa de ninguém para andar. Esse país tem riquezas naturais. A gente é maior, a gente tem uma floresta amazônica que é a maior reservas biomas do do Mesmo mundo. tentando A gente acabar, fazer tem tudo. agronegócio, a gente tem tudo nesse. A gente é o maior Hein, exportador. Beto, deixa de só o todo Zeca mundo. finalizar o raciocínio. Como é que você, como a Jéssica perguntou, né, Olha Jéssica? só, eu sou É uma importante. Você como presidente, né, do olha só. PT. Como que você enxerga Eu, essa na crítica? última eleição, no qual o presidente ganhou, e ele só ganhou essa eleição, eu não preciso falar isso, todo mundo sabe disso, porque o Lula foi preso. Se o Lula não viesse a candidato, o Lula não seria preso. Mas o Lula se colocou diante do processo para vir e, obviamente, existia Quem? o Lula. Se o Lula não viesse, ele não seria preso. Se o Lula viesse. Não viesse. Se o Lula viesse candidato, Não, se ele não viesse, né? o grande erro foi o Lula ter sido preso. Então, Se ele viesse candidato, ele perderia a eleição do Bolsonaro. olha, eu vou ser franco para o senhor, não perderia. Esquece. Lula não perderia, porque a Fernanda Haddad, ainda assim, conseguiu chegar 45 milhões de votos. a um número expressivo, sem ser essa pessoa toda, que apesar de ser um educador, um professor muito bom, ele não tinha esse carisma todo que a gente sabe que o Lula tem, e o Lula tem. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa com muita propriedade hoje. Tenho 72 anos, 54 anos de empresário e 54 anos de política. Acho difícil o Lula ganhar. Hoje, Hoje. bom, eu acho que assim, acho que Veja. Beto, vamos fazer, Aí você vamos fazer me um desafio pergunta. aqui. Se o Lula ganhar as eleições, Jéssica, registra aí, galera. Se o Lula ganhar as eleições, você vai vestir essa camisa vermelha durante Cara, 30 veja, dias. veja. Em meu homenagem. Você quer saber uma coisa? Eu sou amigo do Flávio. Você é um cabra muito Eu bom, nunca Beto. recebi no meu jornal uma publicidade do governo federal. E no governo Lula recebia diariamente. Legal. Estou te falando de coração. Eu sei, eu entendo. A gente brinca, mas... Eu odeio mentira e eu odeio sei história. disso. Ah, mas você é empresário. Ótimo, empresário traz o Lula que vai botar... Esse cara, o Flávio, que é meu amigo, vai na minha casa, gosto dele, jogo bola com ele. E ele nunca me ajudou, o jornal. Eu não vejo esses caras aí da Jovem Pan abanando porque são favorecidos, vejo da SBT, vejo da Band. Não é isso. Mas o cara é o seguinte, esse cara, esse Bolsonaro, ele é um mito, cara. Hoje, ele vai nos lugares, é ovacionado. O Lula não está conseguindo ir. não, que é isso. O Lula, tô te falando, o Lula... Beto, eu estava no ato em Nova Iguaçu. Nós fechamos o arco da Via Light inteira. Fizemos um cercado. Qual é o André Siciliano que levou? Fizemos um tudo cercado. Fizemos um cercado e dimensionou do cercado. Foi uma coisa de louco. Quando a Globo filmou ao vivo, enfim. Eu acho que essa colocação. Vai estar agora, dia 25. Eu acho que essa colocação ela é um pouco paradoxal. Então, eu acho que... Não, cara, eu não quero ser radical. Eu sei. Quero, E você eu não tem vejo que ter essa televisão, liberdade. não gosto Mas me da- promete que tu não usa vejo 30 da dias a Globo. camisa vermelha se o Lula foi eu eleito. não quero ser radical, não vejo a Globo, odeio aquele negócio acho uma putaria o que o pessoal da Globo faz, ou que fazem contra um. Eu acho que a gente não deve fazer. Eu tenho outro recado para a Então, TV Globo. Se está pensando que vai ter vida fácil com o governo Lula, estão muito enganados. Não, cara, Vão continuar passando a mesma moeda. Porque nós passa. temos um diálogo, um trânsito muito bom com o nosso presidente e temos informações, né, Zeca, em que a vida da Globo vai continuar sendo a mesma, como sempre foi. Não, a Globo, Isso Globo- você- William Bonner. Isso A você Globo- pode ter certeza. A Globo, eu adoro a Globo. Eu, apesar de sermos Muito engraçado. concorrentes, eu empenho de coisas, mas o que esses caras fazem de entretenimento? Eles são bons, né, Zeca? Eles São são bons. experts. O que eles criam de emprego De mídia. pra caralho, é no mundo todo. Então, eu acho que essa porra de esculhambar a Globo, essa coisa de Bolsonaro, é a babaquice dele. Os caras são bons, meu. Eu imagino os três filhos, sorte do
Bolsonaro que morreu, fechou agora. Legal, fechei. Cada um com 10 bilhões de dólar vai viver como? E quantos empregos vai carregar? Igual esse filho da puta desse Sérgio Moro, que em 2016 criou aquela farsa, fudeu com o Aécio, com o Odebrecht. Então você concorda então que a Lava Jato ela foi uma farsa? Isso é importante. Você como farsa, jornalista... Não, mais do que uma farsa. Mais do que uma farsa. O Moro é um bom filho de uma puta. Não vale nada. E em 2016 falei, rapaz, eu vou te confessar, o Lula foi preso sábado ou domingo, por causa do Lula. Da minha ligação e a amizade que tenho por ele. Então, o que estou te falando aqui, sem coisa, porque houve no judiciário uma moralização. Todo mundo queria ser o Moro. Todo juiz achava que o Moro era um fodão. Era um fodão. Tu já viu alguma sentença sair domingo? Cometemos, é verdade, cometemos o erro também aqui no Rio, quando nós elegemos o governador Wilson Witzel com 1% das intenções de voto, foi para um debate no RJTV com o Romário, massacrou o Romário, o cara sai de 1% de voto com intenções, uma loucura, né? E são... O Witzel chegou, entrou e dançou. Daí o Gago, que está fazendo o trabalho dele, é na dele, é um cara do bem, a gente tem que torcer para esse cara aí andar, entendeu? Se for ele e vai o Freixo no segundo turno, quem for melhor para o Rio. Isso aí. Vai rolar. Isso aí, democraticamente. Eu adoro o Freixo, ninguém dava espaço para ele no jornal, quando eu dirigi a BI, os presidentes da BI me pediram espaço para o Freixo para o jornal, eu dei. Você pediu para falar, agora está falando, né? Fica à vontade. A casa é sua. Eu quero. A menor risadinha aqui na mão. Qual é a próxima? Aí, cara, o que eu acho é o seguinte, a gente tem que pensar o seguinte, tem que ver o que é melhor para o Estado do Rio de Janeiro. Se melhor para o Estado de Janeiro for o Freixo, bora de Freixo. Melhor para o Brasil for o Lula, for o Bolsonaro, for a Simone ou o Ciro, eu acho que o Bolsonaro está vencido, e o Lula vencido. Eu, na minha linha, votaria primeiro na Simone, porque eu votaria depois no Ciro, depois nos outros dois. Porque ele é o seguinte, eu não me admitiria, quando eu fui secretário de governo em São Gonçalo, a Aparecida não ia desistir. Aí eu fiz ela prefeita, ela pediu, seja secretário de governo, não posso ser empresário, fui. Reelegi ela com 85% dos votos. Falei, vou embora. Se eu não tivesse reelegido ela com 85% dos votos, o que eu estava fazendo ali? Era que meu governo era incompetente. É o que acontece hoje. O Bolsonaro não tinha que estar fazendo campanha. Eu não faria. Se eu sou presidente da República e hoje preciso de fazer campanha, eu digo, estou fora. Isso serve, olha aí, serve para Bolsonaro, Lula, Ciro, quem for, cara. Eu não vou fazer campanha para reeleição. Beto. Quem credencia você para ser reeleito é a sua gestão. Ou senão você é despreparado, incompetente, corrupto, ladrão que for. Porque eu não consigo admitir que você tenha que trabalhar para ser eleito. Entendeu? Tem que fazer acordos, fechar com o Centrão, o Lula fechar com o Alckmin, tudo errado. Lula não tem nada a ver com o Alckmin, assim como o Bolsonaro também não tem nada a ver com o Centrão. O Bolsonaro e Centrão é água e vinho. Lula e Alckmin é água e vinho. É putaria puta. É putaria. Entendeu? Então, vocês políticos, têm que ter uma formação e uma sabedoria e um conceito e um respeito por vocês mesmo e pela população. Não é querer se aliar para buscar voto. Tá dado o Você recado. entendeu? Tá dado o recado. É isso aí. É o recado do empresário que vive, que ama o Rio de Janeiro, que vive no Rio de Janeiro. Não viajo, também tem medo de ninguém não. E outra coisa,
e fica essa briga com o STF, que também acho o STF. Então, parece todo aí, parece a Rainha de Inglaterra, os caras viraram bestial de moralidade. O único país no mundo que onde o STF parece um teatro. Você não sabe qual é o time do Brasil e sabe qual é o time do STF. O STF tem 11 ministros. Hoje eu nunca vi isso, Jéssica. Os caras sabem os 11 ministros, eles não sabem qual é o time do Brasil. Antigamente eu ajustava a figurinha carimbada para pegar o time do Brasil. E hoje eu sei o time do STF. Você entendeu? Então, é um show de pirotecnia que virou esse país, um show de pirotecnia de gastos desnecessários, um show de pirotecnia de pessoas que estão cagando para as pessoas menos favorecidas, pessoas carentes, seja do Bolsonaro, seja do Lula, seja da casa do caralho. Ninguém está preocupado, cada um está preocupado com o seu umbigo. Eu não vejo os políticos preocupados. Eu vivo aqui nessa minha gráfica, nesse meu jornal, sabe? E fico triste mesmo. Eu queria as pessoas mais envolvidas emocionalmente com esse povo. Aquilo que a gente conversou. Eu queria ver esse povo com mais sentimentos. Não adianta o Lula dizer que está preocupado com o povo e abrir um vinho de 10 mil reais, onde podia alimentar uma porrada de gente. Não tem coragem. Não adianta também esse Bolsonaro dizer que não gosta de porra nenhuma e gostando de tudo. Um outro maluco do caralho. Eu acho o seguinte, tem que ter alguém de centro. Por isso, já votei no Lula, nunca votei no Bolsonaro. E nessa eleição, eu estou pedindo meu votinho para a Simone, que eu achei essa mulher legal. Se ela quiser dar um passeio comigo, trago aqui um rolezinho. Um rolezinho, tá. E aí, Simone, tá feito o convite. Alberta Med. Tá aí, agora a gente espera. A gente podia trazer a Simone aqui, né? Eu estou falando com ela. Ai, tá. Então já tá tudo certo, aguardem. Ô, Zeca, como que você vê, assim, essa... Eu acredito que um dos maiores problemas do PT hoje, do partido, é a corrupção. Você acredita que é o maior, o único ou não? Isso vocês estão tirando de letra. Então, você me fez a pergunta, como é que eu recebo as críticas, né? Sim. Anteriormente. Isso. Assim, eu acho que crítica, ela foi feita... Sim, com certeza. Né? Dita. Eu entendo que todo mundo tem uma opinião e tem uma visão, né? Desculpa. Uma visão, uma opinião, que obviamente ela tem que ser encarada como reflexiva, né? Não podemos deixar de negar que existiu corrupção e existe desde que o Brasil foi fundado. Sim, claro. Só que, apesar das corrupções que terem existido, nós criamos os maiores mecanismos de combate à corrupção, né? Demos total poder investigativo. Isso passa diretamente para você ali como presidente ou não? Você fica sempre acaba sabendo... Vou te explicar por quê. Depois... Olha só, cada esfera. Sim. Como aqui. Porque muita gente não sabe, então é legal para poder... Verdade, assim, nós somos literalmente guerreiros, né? E existe, como todo segmento da sociedade, os escalonamentos, né? Existe uma direção nacional, estadual e municipal. Nós somos os chamados as formiguinhas, né? Que conseguem dialogar diretamente com o povo, né? Porque é isso, começa por nós, municípios, estados e até chegar à federação, lá em cima. Então, assim, todo esse processo que dizem da corrupção, não estou aqui falando que houve ou não houve, certamente houve porque se comprovou muita coisa. Porém, muita coisa foi combatida. Sim. E como o Lula fala, se existe um culpado, que seja ele investigado, né? Seja lá abrido processo, condenado se for, e se não, isentado de tudo. Exato. Então é isso que eu acho que é válido. Agora, a corrupção, ela é latente, ela é epidêmica. Sim. Não tem jeito. O brasileiro, você pega um mototaxista, um cara do povo, ele fala assim, olha que coisa ruim, que a política não é ruim, tá? A política, não tem a nova política, a política é política desde a Grécia. Política.
política certa. E o cara falou para mim assim, vou ser vereador. Eu falei, por que você vai ser vereador, cara? Acho que assim, como você falou, para ser qualquer coisa tem que tentar ter um mínimo, né? Tem que se qualificar. Aí ele falou assim, qualificando. mas sabe o que ele falou pra mim? Buscando. Cara, vou ganhar dinheiro. Pô, é fácil. Então olha a visão que a pessoa tem. A política não é para dele. 2020 eu não recebi um centavo do PDT. É por isso, pra tocar não podemos generalizar, mas eu acredito que é por essas pessoas, por esse entendimento, por essa nossa educação que o Brasil ainda está muito longe de ser primeiro mundo. Eu posso fazer um adendo nessa sua colocação e na colocação do claro. Zé? Quando você faz uma pergunta de como combater, como é que o Zeca enxerga, né? Sim. Toda essa corrupção que houve no PT, eu vou criar uma analogia em que a gente tem que fazer um comparativo com o governo antigo e com o governo atual. Por que teve o curso da Lava Jato? Porque tínhamos um executivo, tínhamos um parlamento em que respeitava a Polícia Federal, diferentemente desse atual governo. A gente não pode esquecer em que o Bolsonaro, nesse ano, ele propôs e aprovou, junto ao parlamento, sancionado por ele, o orçamento secreto de 19 bilhões de reais e também o sigilo de 100 anos. Isso é a maior prova de que esse atual governo irá, sem dúvida alguma, ser credenciado ao Ministério Público a uma das maiores ações de corrupção já vista no Brasil. Do Bolsonaro? O sigilo de 100 anos. Não, Isso vai... Pera, não entendi. Você acha que o governo Bolsonaro... Não, deixa eu refazer. Acho que você está um pouco ocupado aí, Beto, para a gente não perder o foco para o nosso eleitor, para o nosso ouvinte poder ter a dimensão exata. Nós estamos falando e estamos aqui sendo contundentes na pergunta da nossa amiga Jéssica, quando ela pergunta como é que ela enxerga a corrupção, como é que o PT trataria, como é que o Zeca enxerga isso. Eu vou fazer uma analogia, um comparativo com o atual governo. Esse atual governo, no ano de 2022, proposto pelo Executivo e por todo o Parlamento, aprovou o orçamento secreto de 19 bilhões de reais e aprovou o sigilo de 100 anos. Coisa em que não houve no governo do PT. Se houve a corrupção, foi em nenhum outro governo. Em nenhum outro governo, que fique bem claro. E isso o eleitor ele tem que ter ciência. A autonomia da Polícia Federal ela tem que ser respeitada. No governo Bolsonaro, desde o primeiro minuto de mandato, ele não respeitou. Então, aí eu estou reforçando para minha amiga Jéssica, em que hoje eu garanto para toda a população brasileira, principalmente para o Estado Fluminense, vocês vão ver o maior processo contra um executivo depois em que o Bolsonaro perder o mandato do presidente. Porque a polícia, isso é promessa do Lula, podem falar o que for do PT, podem falar o que for do Lula, mas em todos os 8 anos de governo dele, a Polícia Federal tinha autonomia para trabalhar, e no governo Bolsonaro não tem. Que isso fique bem claro. A Lava Jato é prova disso. O que era a Lava Jato, gente? Desdobramento da Lava Jato. Quando você fala desdobramento, ela não pode ser só em um governo. Ela continuaria no governo Bolsonaro, no governo Ciro, se houvesse um caso de eleição do Ciro em 2022. Na Tebet, como ele falou. Na Tebet, como a gente está falando. Então, assim, é um descumprimento com o parlamento, com a democracia, quando você engessa a Polícia Federal. Como é que nós vamos provar a corrupção se a Polícia Federal não tem autonomia? Então, para investigar. Eu aqui não estou me promovendo, muito pelo contrário, estou aqui num debate democrático. Né, o Beto queria agradecer, um espaço aí, o Conexão Fluminense, o Marcos Luz, né, que é muito amigo do Beto, tem um carinho, tanta história boa, Beto, que eu escutei o Marquinho falar de você, e que me emociona e me deixa muito honrado, sabe, Jéssica, de estar aqui sentado nessa mesa, porque o Beto, para quem não sabe, o Beto não é só presidente do Jornal Povo. O Beto é amigo das pessoas mais influentes, mais importantes do estado do Rio de Janeiro. A divergência política. Lógico, aqui, ó, coladinha com ele. Qual é seu time? Sou Vascão da Gama, Beto. Eu sou Flamengo e virei Vasco, meu neto foi pro Vasco. Então, Beto, tu é um político de verdade. Ontem teve futebol lá. Isso é a prova, Beto.
que a democratização das ideias e das possibilidades são reais. Você falou sobre a questão de candidatos que têm um jeito de governar ou de não. Política se faz na mesa, dialogando. Sim. Porque ninguém é dono da razão. Sim, com certeza. Nós temos opiniões divergentes por algum motivo, tudo bem, faz parte. Mas vamos beber a nossa cervejinha, nosso conhaque, nosso uísque, mas vamos entender que você falou, e eu concordo, apoio, escrevo, assino embaixo. Não importa quem seja o novo governante do Brasil. Tem que ter ela ou eles tem que ter transparência. tem que ter que a venha certeza que vai cuidar do Brasil e do povo Com brasileiro. certeza. Eu vou te falar uma coisa, deixa eu te falar. Eu tenho conversado muito, até com políticos e até com governador, com senador. Aí já, porra, mas o Lula, eu falei, quer que eu fale a minha verdade? Eu falei para eles, eles falam, o que é? Seria hoje o melhor presidente, eu ia fazer uma merda. Não, tudo bem. Verdade? A sua reflexão. Cara, você não entende o seguinte. Beto, você é um Para cara que maravilhoso, meu Deus. Um baluarte. O cara é de uma habilidade Pô, que discutível. ninguém tem. Se ele chega no lugar e tem habilidade. O que acontece é o seguinte, as pessoas erram. Sim. Ele errou. Sim, com certeza. Eduardo errou novo. Cabral errou novo. Uma vez eu falei pro garotinho, ele usa assim, garotinho, tu foi governador novo. Você hoje seria presidente da República. E ele hoje usa, porque a pessoa nova erra muito, a gente erra muito. Lógico. Até hoje. Ele fuma uma maconha, faz uma porra em hora errada, aí é da idade. Verdade. Ninguém aqui, isso Verdade. aqui não é Todo mundo reunião já é isso aí. freira. De convento, né? É. De hipocrisia, né, Beto? É verdade. A gente Agora, está o numa cara mesa hoje- democrática. Quer que eu Isso, te claro. fale? Eu vou te falar a verdade. Esse cara, Lula, meu amigo, meu querido pra caralho, valeu pra caralho. Que bom isso. Se fosse presidente, ia arrebentar. Por quê? Ele não ia abrir a guarda como ele abriu para os amigos que fuderam ele. Lógico, isso aí. Mas fez parte também. O cara ficou 20 anos sofrendo, brigando, Para ser presidente, foi um né? lutador para ser presidente da República. Ele hoje seria, como disse o Barack Obama, é o cara. E aí, só que é o seguinte, o PT acaba com ele. O Lula, quem estraga o Lula hoje é o PT. O Lula, eu mandei um recado e disse, tira o Lula do PT, manda para o partido que ele seria presidente da República. É essa a solução. Por isso que a gente faz uma dupla incrível. Jéssica. Eu sou vascaína e gosto do Flamengo. Ele é vascaíno, que foi flamenguista, Eu que sou virou vascaíno, Flamengo, que virou flamenguista. eu sou Flamengo, Isso, é mas flamenguista que virou Mas vascaíno. se você quiser, Você vira Vasco. Ô, Beto, qual a idade do seu neto? Qual o nome dele, Beto? é Diego, a camisa 10 do Vasco. Diego, camisa 10, Diegão. Ih, Ó, show. tô mandando aqui um abraço pra ti, Rodrigo Quequeu, da Baixada Fluminense, apaixonado pelo Vasco. É Né, a gente, isso. inclusive, vamos fazer algumas Vamos ações. comer um bacalhau lá em São João. Vamos combinar pra gente Ah, almoçar leva lá. também, Rapaz, eu quero adorava ver. o Eurico Miranda, é o cara do cara. É. Eu nunca vi um cara gostar dando Vasco. Ô, Beto, não sei se verdade. você me permite, a Jéssica também, de eu poder ter uns 2 minutos no final. Sim, sim, Pra gente vai poder ter, com pautar certeza. umas 4 propostas de campanha Sim. muito importantes. Isso que eu queria saber. Que eu vi, eu separei até uma frase que eu achei muito legal que você colocou no teu Instagram. Você colocou assim: o estado do Rio de Janeiro pode contar comigo. Aceitei o desafio de representar a Baixada Fluminense, bem como todos os 92 municípios do Rio. E pretendo fazer a diferença que o povo precisa no Legislativo. Como fazer essa diferença? Eu sei que você é bem envolvido com essa questão cultural. Você tem alguma lei que você quer propor nessa questão cultural? O que você tem em mente aí caso você ganhe aí e seja nosso deputado federal? Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a existência do Paulo Gustavo, né? A gente acabou de travar uma luta muito grande e aprovar no Senado, né? A lei Paulo Gustavo. Jandira Olha, que Fegali legal. conduziu muito bem. E na Baixada Fluminense, sabe, Jéssica, existe uma Casa da Cultura, que é a Casa da Cultura onde o Jorge Florencio, né, Jéssica? Sim, São João de Meriti. São João de Meriti, onde nós elaboramos na Baixada Fluminense bastante essa questão cultural. E uma das
das grandes máximas e propostas de campanha é a gente construir isso em Nilópolis e no Mesquita, né, em parceria com o governo federal, a gente conseguir ampliar o campo cultural. Gente, estamos finalizando aqui. Antes da gente finalizar, se inscrevam no nosso canal, tá? Deixa aqui seu comentário, aquela troca de ideia que a gente tem sempre. Deixe seu like, é muito importante. Manda uma mensagem aqui pro nosso deputado, nosso candidato, pro nosso presidente aqui do PT. Manda uma mensagem pra Jessiquinha, manda uma mensagem pro Alberto. O Alberto tem andado meio carente. Manda uma mensagem. Tô com 5 namoradas. Oi? Tô com 5 namoradas. Como é que eu tô vendo? Segunda, tá com 2 namoradas? 5? É. Meu Deus, Então ela se quiser fazer parte desse harém. Tem mais. A conta é boa. A conta é boa? Carro. Então fique aí, ó. Eleição desse ano pro Alberto. Gente, obrigada. Antes da gente finalizar, hoje a gente vai finalizar diferente. A gente vai finalizar com o nosso candidato a deputado federal. Gente, cismei com estadual. Nosso candidato a deputado federal, Rodrigo Quequeu, que faz parte da família do MC Quequeu. Pode ser também, Deixa aí, só fala o que você tem em mente, o que você pretende na sua candidatura. Antes de você finalizar, eu quero desejar a você Obrigado, Beto. uma bela campanha. Quero deixar o jornal à sua disposição. Obrigado, amigo. A gráfica à sua disposição, você também. Obrigado, Beto. As discussões aqui foram todas discussões. Todas válidas, isso aí, com certeza. certeza. Gosto muito, você é cunhado do meu filho, você é um cara que aprendi. Vocês pecam em estar no PT, que infelizmente é o partido que eu mais gosto. Olha só, olha. Que Você contradição entendeu? boa, né? Você não sabe, você não sabe que o PT dormia na minha gráfica. Imagina. A Benedita é minha madrinha. Acabou. Uma benção. O povo aqui, entendeu? ó, o povo. Você falou. Então, eu tive com o Zé Disseu várias vezes, quando Grande eu comprar o figura, povo. grande figura. Bom cara. Então, tive com eles todos. Então, a minha ligação toda foi com o PT. E desde antes, eu não posso deixar de registrar e dizer que, olha, vocês estão perdendo a mão, e perderam. Então, eu não posso aqui, já que estou com esse canal aberto, reafirmar tudo aquilo que eu disse para eles. Disse para o Zé Disseu, no Rio Software, em Copacabana. Estão perdendo a mão. Eu não tenho papo na língua. É o que perdi. Mas eu tenho admiração PT. A minha formação é pedetista. Estava agora. Está no campo. Não, PDT. Eu sou pedetista. Então, está no campo. A minha formação é pedetista, a minha família, Lupe, eu tenho que me filiar lá porque gosto do partido, minha família é toda de lá, meus parentes foram nomeados por lá, meu irmão foi procurador pelo PDT, foi fundador do PDT, o Jamil Haddad é meu compadre, foi ministro também do PDT, foi prefeito. Então, agora estava com o Leonel, que é um neto do Brizola, que é quase que um filho meu, entendeu? Ele veio aqui, eu estava lá e foi lá comer comigo. Então, cara, e é petista, sabe disso. Agora está no PT. Tá com a gente. Inclusive, uma É uma ótima boa aquisição. pessoa. Leonel é um cara muito Muito inteligente. do cara, muito do cara. inteligente, altamente preparado, desculpa de interromper. Sim. Muito. E claro, né? Neto do saudosista Do gênio. Leonel Eu acho que Brizola. ele que tá sempre lá na maré, Então, a minha fazendo os formação projetos, ele faz os projetos está lá. mais para o teu lado do que para o outro lado. Eu sei disso, Beto. Mas colocar o Eu seu não ponto vou de te vista é chegar aqui e fundamental. dizer, eu não sou hipócrita. A minha relação é esse lado. Agora, se eu me incorporar nesse lado, eu acho o seguinte, perdemos a mão. Verdade. Bom, gente, eu quero passar um pouquinho dos nossos propósitos e propostas de campanha, né, que nós temos. E uma delas, né, eu quero falar bem direcionada aí para a galera LGBTQIA+. A gente pretende, junto ao governo federal, sendo eleito deputado, a propor um projeto de lei para construir a Casa Arco-Íris na Baixada Fluminense, para poder tratar, né, dessa turma que é LGBTQIA+, que sofre com bastante homofobia, para que a gente, dentro dessa casa, possa passar para eles, né, um tratamento psicológico, terapêutico, e também, né, para democratizar de uma forma bem legal, Zeca,
nós tivemos a ideia de abranger para a galera que é hétero, a galera que tem dificuldade de entender. A Casa Arco-Íris justamente vai ser para poder unir, né? Para poder fazer com que a galera também que pratica homofobia, para que eles possam ter instruções para poder entender o quão importante é que nós possamos viver em paz, Os em harmonia. próprios pais, né? Exatamente. Que muitos pais né? acabam não aceitando. O projeto ele é muito grande, né? O projeto ele é muito bom. Um dos nossos projetos também para a Baixada, tá, gente? É desafogar Manguinhos, nosso cemitério dos animais, Tinguá, muitos locais ali de Belford Roxo, Nova Iguaçu, a gente consegue fazer, né, uma descontaminação de terreno, pegando uma empresa bem qualificada, em parceria com o governo federal, com a prefeitura local, nós também construirmos um cemitério de animais para que possa diminuir um pouco a dor da turma que ama o seu pet, né, e muitas das vezes não tem condições sequer de enterrar, né, dignamente seu animal. Essas são uma das propostas para aposentado e pensionista. Galera, quero dizer para você que é aposentado e pensionista do INSS, principalmente, a nossa proposta ela é visceral. Ela é para poder, de fato, estabilizar a margem consignada de vocês e vocês não continuarem mais tendo que se propor a buscar juros com a agiota, com a Agiplan e Crefisa, que é agiota disfarçado. Então, assim, rapidamente a gente externou aqui 3 grandes propostas que a gente quer levar ao pleito, quer levar para o parlamento, para a gente poder trazer para o Rio de Janeiro bastante dignidade, né, bastante solidificação na parte econômica. Né? O nosso número é 1360, meu nome é Rodrigo Quequeu, da Baixada Fluminense. Vamos juntos para cima deles com Lula e Freixo e André Siciliano. É isso, muito obrigado, Rodrigo. Foi um prazer imenso receber você aqui. Obrigado, Zeca. Foi demais esse bate-papo. Eu que agradeço. Espero nos vermos em breve. E olha, boa sorte. Tenho certeza que se você for eleito, você vai ser um ótimo deputado federal. Só por essa troca aqui, gostei muito. Também gostei. Muito obrigada, gente. Até o nosso próximo PovoCast. Aguardem que tá vindo muita coisa aí. Beijo.